A paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Você está no canal Análise Bíblica, seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD. Nós estamos estudando, a Igreja Eleita, um estudo da carta aos Efésios, a igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Se você não é inscrito em nosso canal, junte-se a nós, faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, isso nos ajuda bastante. Desta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Ela tem a data do dia 14 de junho, que será comemorado também, o segundo domingo de junho, é o Dia do Pastor. Então nós estamos aqui para aprender mais esta rica lição da escola dominical. Então vamos lá, o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A verdade prática, idealizada pelo pastor Douglas Batista, diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então nós vamos estar estudando hoje sobre a unidade da fé, a unidade da igreja. A leitura bíblica em classe você pode fazer aí na sua casa, Está hoje em duas cartas, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e também aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o 12. Então você pode fazer a leitura na sua casa e nós vamos também fazendo a leitura de alguns versículos aqui durante a aula, Lembrando que é como eu sempre falo, a leitura bíblica em classe é a base bíblica da lição, O autor, ele desenvolve a lição baseado na leitura bíblica em classe. Então nós não lemos ela aqui para ganhar um pouquinho de tempo, mas ela é importantíssima e nós vamos fazendo menção de alguns versículos no decorrer da lição. Mas você pode fazer a leitura aí na sua casa, Você pode pausar o vídeo, fazer a leitura na sua casa e depois continuar a leitura, Ou continuar assistindo o vídeo. Então, a nossa lição, ela tem 3 tópicos, como de costume. O primeiro, para haver unidade, é preciso humildade, O segundo, para haver unidade é preciso mansidão. E terceiro, para haver unidade é preciso longanimidade para exercício do perdão. E depois, cada tópico, como de costume, é subdividido em alguns tópicos e em subtópicos. Então vamos lá. A título de introdução, nós dizemos o seguinte, que nós estudamos a oração de Paulo na aula anterior, Então na aula anterior nós estudamos a oração de Paulo. Então Paulo ele conclui a sua intercessão, logo após ele concluir a sua intercessão no capítulo 3, ele vai iniciar o capítulo 4, E ele passa a enfatizar a necessidade da unidade no meio dos crentes, que está no capítulo 4, do 1 até o 16. E é sobre isso que nós vamos falar. E esta lição ela está praticamente baseada em 3 tópicos. Primeiro, em 3 palavras-chave,
humildade, mansidão e longanimidade. Então, para termos esta unidade, nós precisamos de humildade, mansidão e longanimidade. Então, a lição, basicamente, ela trata disso, né? Vamos lá, número 1. Para haver unidade é preciso humildade. Subtópico 1 diz, o modo digno do viver cristão. Então, aqui, o apelo do apóstolo, né, do apóstolo Paulo, é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Eu já falei em alguns vídeos anteriores, né? Aqui no canal também tem um estudo da carta aos Efésios, você pode acessar as playlists lá, né? Tem uma playlist do capítulo 1, 2, 3 e 4, algumas, nós não terminamos o capítulo 4 ainda, mas já tem lá alguns vídeos também do capítulo 4. Então nós já falamos que, lá no início do capítulo 4, no versículo 1, que é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, né? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. O andar aí, como eu já frisei algumas vezes, não é o andar de caminhada, né? Uma simples caminhada, é o modo de vida, né? É o meio como o cristão vive, como ele se comporta, né? É a conduta do cristão. Então Paulo, ele diz que andem de modo digno da vocação. O que é a vocação? É a chamada, né? Se a gente for trocar isso aqui em miúdos, a gente poderia dizer que nós como cristãos, não só a igreja em Éfeso, mas nós como cristãos, nós precisamos andar do modo como Deus nos chamou. Andar da maneira como Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver uma vida, né, alicerçada e fundamentada nos seus mandamentos. É o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, né? Que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aí eu esqueci o versículo agora, mas depois eu vou colocar aqui, né? Você pode ver aqui, você pode ler depois o versículo aqui. Então, vocês foram chamados para a santificação. Então Paulo diz, andem de modo digno da vossa vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Então, olha, isso aqui é muito importante. O modo como a gente vive deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a nossa conduta deve estar relacionada e deve corresponder àquilo que diz respeito à vida cristã. O subtópico 2 fala da humildade, né? Então, a palavra humildade aí para os povos pagãos não era uma virtude. Muito pelo contrário, né? Era considerada uma atitude negativa, era uma fraqueza. Uma fraqueza de caráter, né? E falta de amor próprio. Ou seja, então, nos tempos antigos, uma pessoa que era humilde, né, para os povos que não serviam a Deus, a humildade era um sinal de fraqueza. Não era uma virtude, né? Era uma atitude negativa, era uma fraqueza, né? Era uma falta de amor próprio. Aquele que era a virtude era ser orgulhoso, era ser corajoso, né? Entre aspas, era revidar as afrontas, era como diz no linguajar comum, era não levar desaforo para casa. Isso era uma virtude. A humildade não era considerada uma virtude, né, para os povos pagãos. No entanto, nós temos em Cristo, na vida de Cristo, o aparecimento da humildade como virtude, né? É o que o texto de Filipenses, né, ele diz, né? 2, 6 e 7, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, Jesus, sendo Deus, tomou a forma de servo. Isso é a humildade. Então, a humildade, ela aparece como virtude na vida de Cristo, né? Ela aparece ali como uma virtude e não como algo negativo. Então, ser humilde é uma virtude, não é algo negativo. Jesus, ele mostrou isso, né? Jesus demonstrou esta humildade. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 13, do capítulo 13 até o 15, que ele lavou os pés aos discípulos. Ele, sendo mestre, lavou os pés aos discípulos. Então, para que haja uma unidade na igreja, é preciso humildade. E o subtópico 3 diz a verdadeira humildade. Então, é preciso humildade para ter unidade na igreja. Porém, esta humildade tem que ser verdadeira. Então, nós vamos ver aqui que fica claro nos ensinos de Jesus, né, e do apóstolo Paulo, que a pessoa humilde, ela apresenta modéstia, né? Apresenta modéstia, né? Ela age em oposição ao orgulho, à arrogância, né? Modéstia, nós temos um texto lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, que vai falar das vestimentas da mulher. Ali aparece a palavra modéstia, né? E dentre outros significados, a palavra modéstia é aidos, no grego, significa sentimento de vergonha e honra, timidez, né? Consideração para com os outros. Ou seja, aquele que é humilde, ele é comedido, né? Ele tem até uma certa timidez, não no sentido negativo, né? Mas é uma timidez no sentido positivo, de não ser arrogante, de não ser orgulhoso, de não ser altivo, né? De não ter o nariz empinado, mas ele é tímido no sentido de humilde, né? Ele considera as outras pessoas, é o contrário do orgulho e da arrogância, né? Quem é orgulhoso, quem é arrogante, quem é orgulhoso só pensa nele mesmo, ele quer ser melhor do que todos, né? E isso é o contrário de humildade. Então esse foi o ponto de número 1, né? Que para haver unidade na igreja é preciso humildade. Sem humildade, nós não conseguimos, né? A sinopse do tópico 1 diz: a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Então, olha que coisa interessante, né? O resumo do tópico 1 diz: a humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode produzir esta humildade verdadeira em nós. A humildade como uma virtude cristã é só o Espírito Santo que produz. Bom, agora passaremos ao tópico 2, que tem por título: para haver unidade é preciso mansidão. Então a palavra mansidão está muito relacionada à palavra humildade, né? Não tem como ser manso se não for humilde. E quem é humilde geralmente é manso. Vamos lá. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão aqui, ela transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia, né? De paciência. Então a pessoa que é mansa, geralmente ele é uma pessoa terna, né? É uma pessoa gentil, é uma pessoa cortês, é uma pessoa que exercita paciência, né? É uma pessoa que você já deve ter encontrado com pessoas assim, né? Ele é tão manso que dá gosto de conversar com ele, né? Dá gosto de conviver com ele. Dá assim alegria de estar na presença dessa pessoa, porque ele é uma pessoa que transmite uma mansidão
muito grande para aqueles que fazem parte do seu círculo de relacionamento. Então, a mansidão, ela é um estado que deriva da humildade, é o que eu acabei de dizer, né? A mansidão deriva da humildade. Não tem como ser humilde ou ser manso sem ser humilde. Uma pessoa que é mansa, automaticamente, ela é humilde. Porque uma virtude não pode estar dissociada da outra, né? Elas têm que andar juntos. Humildade e virtude, virtude e humildade. E nós temos uma grande expressão, um famoso versículo que Jesus ele disse, né? Um famoso ensinamento, e Mateus registrou no capítulo 11, versículo 29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então aqui, Jesus, ele é o modelo. Então Jesus é um modelo. É um modelo de mansidão e um modelo de humildade. Então, se você, se eu, se nós queremos ser mansos e humildes, o modelo é Cristo. O modelo é Cristo. É só seguir a Cristo, como nós já vimos em João capítulo 13, que ele lava os pés aos discípulos e ele diz: eu deixei o exemplo para que do mesmo jeito que vocês fizeram, ou do mesmo jeito que eu fiz, vocês devem fazer também. O subtópico 2 tem por título Grandes Exemplos de Mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Então aqui o autor, ele mostra um outro exemplo de mansidão, que era Moisés. Aí alguém pode dizer assim, né? Se Moisés, que nós lemos lá em Números 12, versículo 3, que Moisés era um homem, né? Vamos conferir aqui rapidinho, Números capítulo de número 12, versículo 3, e diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Então alguém pode ler esse versículo e falar assim, mas Moisés, ele era manso, mas ele matou um egípcio. Bom, a primeira coisa que nós devemos notar aqui é que esse texto não foi, ou provavelmente, né, não foi escrito por Moisés, porque Moisés não tinha esta linha, né, de se auto-exaltar, né? Então, provavelmente esse texto foi um acréscimo, né, escrito por Josué. Então isso é uma hipótese, né, que talvez seja Josué que tenha acrescentado esse texto ali, né, dizendo que Moisés era o homem mais manso da terra. Uma segunda coisa que nós devemos entender é que quando Moisés mata um egípcio, ele está no Egito. Ele não tinha ido para o deserto ainda, né? Até a causa dele ir para o deserto foi justamente para fugir do faraó, porque descobriram que ele matou este egípcio. Então, o texto que diz que Moisés era o mais manso da terra, nós devemos jogá-lo dentro do contexto do deserto. Você pode ver ali que Moisés foi afrontado, Moisés foi caluniado, Moisés recebeu muitas murmurações, né? Certa vez a própria irmã, né, de Moisés e o irmão Arão se levantaram contra ele, porém ele não revidou, né? Ele não fez justiça com as próprias mãos. Então quando Josué, que provavelmente acrescentou esse texto, depois da morte de Moisés, ele olha porque Josué vivia, né, um relacionamento estreito com Moisés. Onde Moisés ia, Josué ia, acompanhava. Então ele viu a vida de Moisés, então ele pôde dar a sua opinião, né, que depois se fez inspirada, porque está nas escrituras, né? Ele diz: Moisés é o homem, ou era o homem mais manso da terra. Então Moisés é um exemplo, sim. Alguém pode dizer assim: mas Moisés bateu na rocha, né? Ele ficou nervoso. Tudo bem, mas quantas vezes você fica nervoso também? Né?
Então Moisés era manso, mas não era perfeito. Agora eu quero ver você passar o que Moisés passou. Eu quero ver eu passar o que Moisés passou e continuar manso. É aí que é a questão, né? E depois nós temos o exemplo que é Jesus, que é o grande exemplo, né? É o grande exemplo. Jesus é o grande exemplo de mansidão e de humildade. O tópico 3, subtópico 3, diz a verdadeira mansidão, né? Então, existem pessoas com essa virtude, as pessoas são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam. É o manso, ele não revida, né? Ele não faz justiça com as próprias mãos, né? Mesmo que ele sofra maus tratos, ele não faz justiça com as próprias mãos, né? Ele não cede espaço a ressentimentos. Nós olhamos isso na vida de Jesus. O maior exemplo disso é quando Jesus estava lá no deserto, lá na cruz, melhor dizendo, e ali ele está todo machucado, já está crucificado, com muitas dores. Ele ora e diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, não há a guarda de ressentimento. Então, Jesus não guardava ressentimento. Isso é muito interessante, muito importante para as nossas vidas, né? É o exemplo. E o subtópico 4 diz: mansidão pressupõe conciliação. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque a pessoa que é mansa, ele geralmente ele promove a conciliação, a pacificação, né? Já viu que é difícil até discutir com quem é manso? Porque é uma virtude que ele tem. Existem pessoas que ficam mais nervosas quando ele vai discutir com uma pessoa mansa, porque ele não revida, né? Ele não revida. É o texto, um exemplo, usando o exemplo de Jesus, né? O texto de Isaías, capítulo 53, nós podemos até ler, né? Onde diz que ele foi levado, Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele era pacificador, ele era conciliador, ele conseguia sofrer as injúrias sem revidar, que não é fácil para o ser humano. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, para poder nos ajudar a vencer as afrontas, né? Quietos, entregar a vingança a Deus, porque Ele sabe fazer justiça. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque nós erramos e poderemos cometer injustiça maior do que aquela que fizeram conosco. Aprenda isso, não faça justiça com as próprias mãos. Entregue, a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei. Bom, então esse foi o tópico de número 2. A sinopse do tópico, o resumo do tópico 2 diz: a mansidão também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacificadores e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Olha que coisa maravilhosa! Os mansos impedem a proliferação de conflitos na igreja. Por quê? Porque eles são conciliadores. Eles são pacificadores. Se você não puder ajudar alguém que está num atrito, né? O seu irmão ou irmã que está num atrito com outra pessoa, com outro irmão, ou que seja com uma pessoa que não seja crente, se você não pode ajudar, fique quieto.
Porque há pessoas que, ao invés dele jogar água no fogo para apagar o fogo da contenda, ele joga lenha, ele joga gasolina, e ali o fogo aumenta mais ainda. Bom, então vamos para o último tópico, que é o tópico de número 3, que diz que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. O perdão é algo difícil de lidar, porém muito necessário. É de extrema necessidade que haja o perdão no meio da igreja. Estamos falando da unidade da igreja, a unidade da fé. Então, o perdão é algo que é preciso haver no meio dos cristãos. Então, tem aí a longanimidade, o subtópico 1, que é mais uma virtude do fruto do Espírito. Como você já sabe, não são frutos do Espírito. Você pode ler em Gálatas 5:22, é um fruto só com virtudes. É um fruto com virtudes, né? Dividido em virtudes. E uma virtude do fruto do Espírito, já falamos da mansidão, né? Também é a longanimidade. Longanimidade tem o sentido de tolerância, de paciência, de constância. É aquela pessoa que demora a irar-se. Ele é longânimo, ele suporta a afronta, né? Na hora que ele se ira, é porque o negócio já está no extremo mesmo, porque ele é longânimo, ele demora a irar-se, né? E não podemos esquecer que esta virtude também é produzida no cristão pelo Espírito Santo. Por isso que nós precisamos orar buscando o fruto do Espírito Santo. Nós somos pentecostais e muitos pentecostais valorizam os dons do Espírito Santo. Os dons de elocução, os dons de discernimento, os dons de revelação, discernimento e revelação, os dons de poder, e buscam os dons de línguas, porque é algo que vai ser visto pela congregação, o dom de profecia, o dom da fé. Mas nós esquecemos que nós precisamos deixar que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito. Sem o fruto, os dons não têm valor. Sem o fruto, a essência do cristianismo é o fruto do Espírito. Você pode ler lá em Gálatas. O amor, a paz, longanimidade, bondade, temperança, mansidão, gozo. Então nós temos lá uma lista de virtudes do fruto do Espírito. Então, a longanimidade, ela faz parte desta virtude. O subtópico 2 diz, suportando uns aos outros. Então, durante a nossa jornada cristã, nós nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Quem já não passou por um momento de hostilidade, um momento de discórdia, seja no âmbito familiar, seja no âmbito eclesiástico, seja no corpo de obreiros, seja no trabalho, seja na escola. Quem já não passou, São múltiplas, são muitas situações de hostilidade, Então, são nesses momentos, falando do contexto da igreja, é nesse momento de hostilidade, de alguma discórdia da igreja, que nós precisamos suportar uns aos outros. A palavra suportar, ela também tem aqui o significado, ou a palavra suportar também tem o significado de como se fosse uma coluna, um esteio para suportar alguém, ajudar alguém a se manter de pé, No contexto aqui, ela parece significar, ela está relacionada, no capítulo 4, versículo 2, está relacionada à unidade da igreja,
e no contexto do relacionamento da igreja, ela parece significar, até o autor aqui, o pastor Douglas Batista, ele dá esse significado, né? Parece indicar suportar mesmo as afrontas, né? Suportar o irmão, suportar a irmã, suportar aquele que você talvez não se dá bem com ele, mas nós somos um corpo, e um corpo não se mutila. O corpo, a pessoa não pode se automutilar, né? Se automutilar é machucar a si mesmo, cortar um braço, um dedo, arrancar uma unha. Você mesmo, você é o dono do corpo. A igreja é o corpo de Cristo, nós não podemos nos automutilar. Então Paulo diz, suportando-vos uns aos outros, está lá no versículo 2, né, da leitura bíblica em classe, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então isso é muito importante. E o subtópico 3, para a gente encerrar a nossa aula, o perdão como premissa do amor, né? Então o amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito. Se você ler na carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, você vai ver, versículo 22, que a primeira virtude do fruto do Espírito, né, diz, mas o fruto do Espírito é amor, é a primeira. O fruto do Espírito, a primeira coisa que ele produz em nós é o amor. Depois vem o gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Né? Então nós temos aí algumas virtudes do fruto do Espírito, né? Como se, só para título de exemplo, é como se fosse uma fruta com os gomos, né? Cada gomo representando uma virtude do Espírito Santo. Então, o amor é o primeiro, é o principal, né? É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Isso aqui é muito importante, irmão. Jesus falou isso, né? Tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, façais vós também. Então, se eu quero que alguém me trate bem, eu devo tratar essa pessoa bem. Se eu quero que alguém me elogie, eu tenho que elogiar alguém. Se eu quero que alguém seja gentil comigo, eu tenho que ser gentil. Eu preciso plantar isso. Tem gente que não planta e quer colher. Aí não tem jeito. Tem que plantar primeiro. Então Jesus disse, né? Aquilo que vocês quiserem que os homens vos façam, façais vós também. Então aí nós temos o perdão, né? Se eu quero que alguém me perdoe, se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar alguém. Eu preciso praticar o perdão para que eu seja perdoado também, né? Então esse foi o tópico de número 3, que é o último. A síntese do tópico 3 diz: a longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Então aqui nós tratamos de longanimidade e perdão. Então, a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito Santo e que capacita o crente a suportar as ofensas e ainda perdoar o ofensor. Olha que coisa maravilhosa, né? Que o Espírito Santo produza em nós a mansidão, a humildade, a mansidão, a longanimidade e o perdão. Que a minha oração é para que Deus dê a nós, a você, a mim, a toda a igreja, estas virtudes, para nós vivermos uma unidade, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Espero que esta lição sirva de enlevo espiritual para a sua vida, que te ajude a crescer na graça
e no conhecimento do Senhor Jesus. Mais uma vez eu lhe peço, se você não é inscrito em nosso canal, junte-se a nós, faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e você vai estar nos ajudando e nos abençoando. Eu me despeço aqui com a paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus Cristo, que você seja abençoado e que a paz de Deus esteja sobre você e sobre todas as áreas da sua vida. E até a próxima aula. Que Deus te abençoe.